sejam bem-vindos. Hoje nós estamos trazendo mais um tema intrigante sobre a consciência divina, né? Sobre alcançando a relação com Deus na perspectiva Bhagavad do Srimad Bhagavatam, hinduísmo devocional. Quando Deus torna-se a riqueza dos pobretões, será que só aqueles que se tornaram bem-sucedidos materialmente demonstram favorecimento divino? Ou, na verdade, é apenas a grande sagacidade, a grande esperteza deles por tornarem-se ricos? Ou quando alguém se tornou muito pobre, será que ele está totalmente perdido e ruma para a destruição? Alguém que foi esquecido por Deus? Então vamos ver um pouco como o Bhagavad Dharma, como o Srimad Bhagavatam analisa essa questão, né? O favorecimento divino. Quem é realmente apreciado por Deus nessa questão material? Sim, pelo estúpido que vos fala. Então, vamos começar colocando uma problemática. Por que pessoas que geralmente fracassam na vida material, isso na opinião pública, e se tornam perdedores, buscam por Deus? Será que eles buscam por Deus ou será que Deus encontra eles nesse momento? Uma primeira definição importante seria a de religião. O que é uma religião de primeira classe, de acordo com a visão do Bhagavata? Dharma prodita kaitavotra paramoni matsaranam satam vedyam vastava matra vastu shivadam tapatayam mulanam Srimad Bhagavate Mahamuni-krite Kinvapara Ishvara Sadhya Ridya Varudya Tetra Kritivi Shushushvik Tadkranat. Então, esse é o segundo verso dos cerca de 18 mil versos do Srimad Bhagavatam, do Bhagavata Purana. Ele faz parte do Mangala Charan, ou a introdução da obra, né? Os 3 primeiros versos são a introdução. O que se apresenta, qual a introdução ao leitor para essa obra? Rejeitando completamente todas as atividades religiosas materialmente motivadas, este Bhagavad Purana propõe a verdade mais elevada, que é compreensível para aqueles devotos que são totalmente puros de coração. A verdade mais elevada é a realidade que se distingue da ilusão, ou seja, a pessoa se tornar consciente, sóbria, para o bem-estar de todos. Tal verdade desarraiga as 3 espécies de miséria. Este belo Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva, em sua maturidade, a encarnação de Krishna, Krishna Dvaipana Vyasadeva, é por si só suficiente para a compreensão de Deus. Qual a necessidade de qualquer outra escritura, tão logo alguém ouça atenta e submissamente a mensagem do Bhagavatam? Mediante tal cultivo de conhecimento, o Senhor Supremo se estabelece dentro do seu coração. Em seu comentário ao Srimad Bhagavatam, Vishwanath Chakravarti Thakur descreve que a partir do momento que a pessoa começa a ler avidamente, submissamente o Srimad Bhagavatam, e surpreende Deus, Krishna, dentro do seu coração. E qual seria uma definição de religião de terceira, quarta, quinta classe? Uma religião que não tem Deus como único e exclusivo foco, que está interessada em outras coisas além de Deus, ou seja, que é materialmente motivada. Em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, um dos grandes livros do século XX, o sociólogo Max Weber discorre sobre a relevância da reforma protestante para a formação do capitalismo moderno, de modo que relaciona as doutrinas religiosas de crença protestante, especialmente o calvinismo, para demonstrar o surgimento de um modus operandi de relações sociais, países, né, do século XVI,
século XVII, países como Holanda, França, Inglaterra, posterior à Alemanha, e que vai culminar no modo de vida, no modus operandi, na América ou Estados Unidos, como o Matsudana gosta que chama, que favorece e caracteriza a produção de excedentes, gerando o acúmulo de capital. Desde que o ascetismo, assim como ele denota esse ascetismo cristão, começou a remodelar o mundo e a nele se desenvolver, os bens materiais foram assumindo uma crescente e finalmente uma inexorável força sobre os homens como nunca antes na história. O consumismo. Hoje em dia, ou definitivamente, quem sabe, seu espírito religioso safou-se da prisão. O capitalismo vencedor, apoiado numa base mecânica, não carece mais de seu abrigo. Também o róseo caráter de sua risonha sucessora, a Aufklärung, ou Iluminismo, que também vai colocar o cristianismo em escanteio, né, especialmente no século XVIII, século XIX, para estar desvendando irremediavelmente enquanto a crença religiosa no dever vocacional, seu trabalho e enriqueço, isso é o favorecimento divino. Como um fantasma ronda em torno de nossas vidas, onde a plenitude vocacional não pode ser relacionada diretamente aos mais elevados valores culturais, ou onde, ao contrário, ela também deve ser sentida com uma pressão econômica. O indivíduo renuncia a toda tentativa de justificá-la. No setor de seu mais alto desenvolvimento, nos dias atuais, nos Estados Unidos, a procura da riqueza, despida de sua roupagem ético-religiosa, American Way of Life, tende cada vez mais a associar-se com paixões puramente mundanas, que frequentemente lhe dão o caráter de esporte. Os Estados Unidos é o país das oportunidades. Sim, os imigrantes israelianos no começo do século XX foram até lá, né? Os imigrantes irlandeses que construíram a América, além de outros, né? Latinos, os negros, etc., com a ideia de que nesse país, se você trabalhar duro, você vai enriquecer. Por trás disso tinha uma roupagem religiosa. Então, com estatísticas, com evidências, o Max Weber denuncia isso muito bem em seu livro. Então, eu faço uma comparação entre essa visão de um favorecimento divino que descambou para o capitalismo, né, para o consumismo exacerbado, que hoje em dia a gente vê esganiçado, em decomposição no mundo todo, né, o capitalismo. Nós comparamos com o favorecimento de Deus de acordo com o Srimad Bhagavatam. Quem tiver interessado, eu vou deixar um card acima, aqui do lado direito superior da tela, e pode ver esse vídeo também. Então, qual é a definição da religião Bhagavata, ou religião de primeira classe, de acordo com Vishwanath Chakravarti Thakura, em seu comentário para esse verso, que foi citado acima, verso 2, o segundo verso do Srimad Bhagavatam. Então ele diz: nesse trabalho, qual é a ação recomendada a ser empreendida? Ele rejeita veementemente, prodita, aquele caminho que engana, que desvia uma pessoa do objetivo real, que é desenvolver seu amor a Deus, sua relação exclusiva com Deus. Em outras palavras, Sakama Karma é rejeitado, ou o trabalho motivado por desejos materiais. O prefixo pra, completamente, indica que o caminho que promete liberação também é rejeitado, moksha, porque tem máculas de egoísmo. Nishkama Karma Yoga, o trabalho sem motivação material, mesmo Jnana Yoga, aquisição de conhecimento com suas diferentes partes de controle dos sentidos e da mente, e Ashtanga Yoga, yoga mística, também são rejeitados. Mas Paramadharma, ou religião transcendental, Bhakti Yoga, o serviço devocional puro, deve ser executado. É chamado Parama, ou Supremo,
porque Bhakti é o melhor processo, porque dá todos os tipos de felicidade. Felicidade material, liberação e prema, apesar do devoto não estar interessado nisso. Esse é um ponto importantíssimo. E porque, embora conceda as bênçãos menores, permanece incontaminado. Quanto mais a consciência do indivíduo é pura, clara, menos ele se identifica com as coisas materiais, menos ele as deseja, e mais ele quer apenas a sua relação com Deus, dar satisfação a Deus. Quanto mais a nossa consciência está turva, está contaminada pela matéria, mais a gente se identifica com o corpo material, com a matéria, e mais nós desejamos coisas materiais que são impossíveis de satisfazer a alma, a consciência pura. Como Krishna torna-se o oásis dos mais desfavorecidos e sedentos, aquelas pessoas que não nasceram nem bonita, nem rica, nem muito inteligente, será que elas foram esquecidas por Deus? O Bhagavatam vai explicar que não, muito pelo contrário. Vamos ver como isso se relaciona em versos chaves no Srimad Bhagavatam. Aqui Narada Muni encontra os filhos de Kuvera, né, que eram muito ricos, né? Kuvera é o tesoureiro dos semideuses. Então seus dois filhos, Nalakuva e Manigriva, estavam se comportando como playboys, esbanjando a riqueza do pai. Narada Muni encontra eles intoxicados, nus, desfrutando com mulheres em lagos angelicais. Então Narada Muni, que é um devoto puro de Krishna, explica o seguinte para eles. Narada Muni disse, entre todos os atrativos oferecidos pelo gozo material, a atração que se apresenta sob a forma de riqueza confunde mais a inteligência de alguém do que ter belos traços físicos, nascer em família aristocrática e ser erudito. Quando a pessoa não é educada, mas falsamente arrogante devido à riqueza, o resultado é que ela ocupa suas riquezas em desfrutar de vinho, mulheres e jogatinas. Incapazes de controlar os seus sentidos, os patifes, que sentem falso orgulho de suas riquezas ou de seu nascimento em famílias aristocráticas, são tão cruéis que, para a manutenção de seus corpos perecíveis, os quais eles acham que nunca envelhecerão ou morrerão, matam os pobres animais sem qualquer piedade, causam sofrimento a eles. Algumas vezes matam animais apenas por desfrutar de um passeio, como uma caçada na savana. Os tolos e patifes ateístas, que são muito orgulhosos de sua riqueza, não conseguem enxergar a vida como ela é. Portanto, trazê-los de volta à pobreza é o unguento adequado para que seus olhos possam ver devidamente. Um homem pobre pode pelo menos compreender quão dolorosa é a pobreza, motivo pelo qual ele não desejará que os outros fiquem em uma condição tão amargurada como a sua. Alguém muito pobre deve automaticamente submeter-se a austeridades e penitências, que são braços, dharma, da religião muito poderosos, né? Austeridade, veracidade, caridade, penitência. Em sua pobreza, ele não pode possuir nada. Assim, seu falso prestígio é aniquilado, seu orgulho, sua arrogância. Sempre precisando de alimento, abrigo e roupa, ele deve satisfazer-se com aquilo que é obtido pela misericórdia da providência. Submeter-se a essas autoridades compulsórias é bom para ele porque isso purifica e o deixa completamente livre do falso ego. Tá vendo como a situação do pobre espiritualmente é muito mais elevada que a do rico? Vejam como os valores são totalmente pervertidos no mundo material. Aqui, Krishna importunando Rukmini, a sua principal rainha. Krishna queria deixar ela brava, então ele começa a dizer para ela que não foi uma boa ideia
ter casado com ele. Então, Krishna também fala algumas coisas sobre a sua natureza, sobre ele mesmo. Não possuímos bens materiais e somos queridos por aqueles que igualmente nada têm. Portanto, ó esbelta dama, é muito difícil que os ricos me adorem. Ó Vaidarbhi, não percebeste isso por falta de sagacidade e, portanto, escolheste-nos como marido, ainda que não tenhamos boas qualidades e sejamos louvados apenas por mendigos iludidos. Não nos importamos nem um pouco com esposas, filhos ou riquezas. Sempre satisfeito dentro de nós, Atmaramas, não trabalhamos em prol do corpo e do lar, senão que, tal qual uma fonte de luz, permanecemos apenas como uma testemunha. Alguém tem uma pergunta a fazer. Mas ainda, será o real favorecimento de Deus possuir iates, mansões, mulheres, dinheiro? Qual será o favorecimento divino? Quando é que ele realmente se estabelece? Então, o próprio Senhor Krishna fala isso através de Shukadeva Goswami Maharaj Parikshit, aqui ao final do 10º canto. A personalidade de Deus disse: se concedo favor especial a alguém, eu o privo aos poucos de sua riqueza. Então, os parentes e amigos de tal homem que estavam conectados a ele por causa da riqueza, tal homem empobrecido o abandonam. Os parentes. Desse modo, ele sofre uma aflição atrás da outra. Quando ele se frustra em suas tentativas de ganhar dinheiro e, em vez disso, faz amizade com os meus devotos, se torna brahmachari e vai morar no templo, eu lhe concedo minha misericórdia especial. Alguém que assim se tornou sóbrio realiza plenamente o absoluto, Brahman Paraman Sukman, como a verdade máxima, a manifestação mais sutil e perfeita do Espírito, a existência transcendental sem fim. Compreendendo dessa maneira que a verdade suprema é o fundamento de sua própria existência, ele se livra do ciclo da vida material. Porque sou difícil de adorar, as pessoas em geral me evitam, e em vez disso adoram outras deidades, que se satisfazem rapidamente, Ashutosha. Ao receberem opulências régias dessas deidades, dinheiro, elas ficam arrogantes, inebriadas pelo orgulho e negligentes no cumprimento de seus deveres. Tudo gordo. E ousam ofender até os semideuses que lhe concederam bênçãos. Então, isso é a explicação do Senhor Krishna. Por que os devotos de Krishna são tão pobres e os devotos do Senhor Shiva são tão ricos? Porque Shiva é um renunciante, tem uma pele de tigre e mora nos Himalaias sem casa nenhuma, dá tanta riqueza para os seus seguidores, porque o Senhor Krishna, que é o esposo do Deus da deusa da fortuna, deixa seus devotos na míngua. Então, enquanto estão na pobreza, as pessoas se tornam sóbrias. Porém, quando estão na riqueza, as pessoas se tornam totalmente embriagadas e se tornam extremamente arrogantes e orgulhosas e simplesmente esmagam as outras pessoas de diversas maneiras. Então essa é a proteção divina. Quando Krishna, Deus, favorece alguém, ele tira tudo. Porém, os semideuses não têm esse mesmo cuidado e satisfazem os desejos de todos da maneira que eles querem. Então essa arrogância, esse orgulho é um dos principais obstáculos na vida espiritual. Trinada pisu nichena, tararapi sahishana, amanina manadina kirtanya sahadahari. Então o Senhor
Chaitanya recomenda que sejamos muito humildes, muito pacíficos, sem orgulho, respeitando a todos os outros e não exigindo respeito em troca. Dessa forma, essa humildade, ela atrai a misericórdia de Deus. Então, se a pessoa se torna arrogante e orgulhosa, ela manipula, ofende, destrói. Então, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitas posses, eu conquistei tudo isso, eu me tornei muito elevado, graças a mim, graças ao meu esforço. Tá vendo esses sannyasis, esses brahmacharis, que se dizem rendidos a Deus? Eles, na verdade, eles vêm pedir doação para mim. Então, na verdade, eu sou Deus. Então, essa é a mentalidade daquele que está enfebrecido pelas riquezas. O orgulho. E Krishna, ele dá o exemplo de seus maiores devotos. Mesmo se seus maiores devotos, as gopis, se tornam orgulhosas, Krishna não tolera isso. Então, na dança da raça, né, no capítulo 29 do 10º canto, versos 47 e 48, está descrito: as gopis ficaram orgulhosas por terem recebido uma atenção tão especial de Krishna, a suprema personalidade de Deus, e cada uma delas se julgava a melhor mulher na terra. O Sr. Keshava, vendo as gopis muito orgulhosas de sua boa fortuna, quis aliviá-las deste orgulho e mostrar-lhes ainda mais misericórdia. Então ele desapareceu imediatamente. Então, quando ficamos orgulhosos, Deus vai embora. Isso aconteceu até mesmo com Srimati Radharani. Enquanto o casal de amantes passava por uma parte da floresta de Vrindavana, a Gopi especial começou a sentir-se orgulhosa. Ela disse ao Sr. Keshava: não posso mais caminhar, por favor, carrega-me para onde quiseres ir. Me coloca no colinho. Assim solicitado, o Sr. Krishna respondeu: simplesmente sobe meu ombro. Mas logo após dizer isso, ele desapareceu. Então sua amada consorte de imediato sentiu grande remorso. Srila Prabhupada que nos trouxe a sobriedade de como se render a Deus. Srila Prabhupada Ki Jai. Então esse é o fim de mais uma videoaula, aqui explicando como nós nos aproximamos de Deus e como é que, na verdade, aqueles que são menos favorecidos se aproximam mais de Deus, e quando nós nos tornamos gloriosos materialmente, isso pode nos afastar de Deus devido ao inflamento, ao surgimento da arrogância e do orgulho. Então, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Hare Krishna e tchau!